Livro de 1 Samuel, 1 Samuel 16, 1 Samuel, capítulo 16. Eles vão acender a luz aí para você enxergar. Eu acho, né? É a senha, né? 1 Samuel 16, tema da mensagem: alma sobrevivente, versículo 18. Quem achou diz amém. Está escrito assim: um dos oficiais respondeu: conheço o filho de Jessé de Belém, que sabe tocar harpa, é um guerreiro valente, sabe falar bem, tem boa aparência, e o Senhor está com ele. Você pode repetir? E o Senhor está com ele. Capítulo 18, versículo 14. E tinha êxito em tudo o que fazia, pois o Senhor estava com ele. Você pode repetir? Pois o Senhor estava com ele. Versículo 28 desse mesmo capítulo. Quando Saul viu claramente que o Senhor estava com Davi e que sua filha Mical o amava, temeu-o ainda mais e continuou seu inimigo pelo resto da sua vida. Vamos orar. Pai, essa é a tua palavra. Eu peço que nessa noite o Senhor fale conosco aqui, que possamos sair daqui cheios de convicção de que o Senhor é conosco, assim como foi com Davi. Oramos com fé em nome de Jesus. Amém. Eu queria falar nessa noite sobre rejeição. E Davi, sem sombra de dúvidas, para mim é o homem mais rejeitado que eu conheci, além obviamente de Jesus. Jesus, ele não se encontra ranqueado, então Davi foi o homem mais rejeitado que já existiu. E a primeira rejeição que Davi ele passou foi a rejeição em primeiro grau, que foi uma rejeição através do seu pai. O texto diz que o profeta Samuel, designado por Deus, foi a Belém ungir o novo rei da nação de Israel. Samuel então se dirige a Belém e lá ele se apresenta a Jessé, pai de Davi. Jessé possuía 8 filhos. Davi era o caçula, mas na casa de Jessé haviam 7 naquele momento. E o texto diz que uma autoridade chegou lá e Davi não foi convidado. Davi estava pastoreando as ovelhas do seu pai, e o texto diz que Jessé respondeu a Samuel: ainda tem o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Foi rejeitado. Davi poderia pensar o seguinte: meu pai não me ama. Davi podia pensar: ele ama os meus irmãos, ele prefere os meus irmãos. Porque quando somos rejeitados, é muito comum que a rejeição nos deforme, promova em nós adultério, adulteração. Pessoas que são rejeitadas são pessoas que necessariamente elas precisam da afirmação das outras. São pessoas que diariamente precisam serem afirmadas por outros. Pessoas rejeitadas são pessoas que postam coisas na internet e ficam observando quem curtiu, e principalmente quem visualizou e não curtiu. Você quer ver uma pessoa que tem problema com aceitação? Porque a rejeição ela está diretamente ligada à aceitação. É a pessoa que manda uma mensagem de áudio ou de texto para alguém e a pessoa visualiza e não responde. Deve estar chateado comigo. O que eu fiz? O que aconteceu? Isso tira a pessoa do eixo, do centro. Isso faz com que a pessoa ela se perturbe. Davi, ele nos dá um exemplo. Foi rejeitado em primeiro grau. O pior grau, segundo a psicologia, é a rejeição materna e paterna. E ele foi rejeitado claramente aqui. A mãe, a Bíblia nem fala. Você sabe quem é a mãe de Davi? Eu nunca vi. Se essa mulher existiu,
a Bíblia não faz menção dela. Então, ausente. Mãe de Davi, ausente, rejeitado pela mãe e pelo pai. E como que Davi responde a essa rejeição em primeiro grau? Uma autoridade foi na casa do pai dele, foi feita uma festa, ia ter um banquete, todo mundo sentou na mesa, mas Samuel precisava ungir o novo rei. Enquanto Deus não tocasse no coração dele para quem seria o novo rei, eles não iriam comer. E aí de repente ele pergunta: acabaram seus filhos? Não, tem mais um, mas é pastor de ovelha, está cuidando das poucas ovelhas que eu tenho lá, manda chamar. Aí Davi vem. E aí, o que a Bíblia fala sobre a rejeição, como Davi lidou com a rejeição? A Bíblia fala o seguinte: um dos oficiais respondeu: conheço um filho de Jessé de Belém, que sabe tocar harpa. Escute isso. Reputação é aquilo que falam a seu respeito. Caráter é quem nós somos. Mas são duas coisas distintas. Porque você pode ser uma pessoa que as pessoas dizem que você é, mas na verdade você é outra pessoa. Porque a gente pode enganar muitas pessoas, inclusive pessoas que moram com a gente, o nosso cônjuge, por muito tempo, mas Deus ninguém engana. E a Bíblia, o texto que eu li, o texto do início, diz que tudo que Davi fez porque o Senhor era com ele, porque ele tinha caráter. E caráter é o conjunto de habilidades, se você vai ver no dicionário Aurélio lá, adquiridos ou desenvolvidos com o tempo, que definem, que você escolhe, que define quem você é. E aí o texto diz: a reputação de Davi: conheço um filho de Jessé de Belém, que sabe tocar harpa, um guerreiro valente. Era um menino, tá? Tinha 14 para 15 anos. Sabe falar bem, tem boa aparência e o Senhor é com ele. Um menino que a fama dele era o seguinte: um guerreiro valente. Mas ele não tinha sido excluído pelo pai? Sim, mas como que ele lidava com isso? Ele era um guerreiro valente. Ele ignorou essa rejeição. Ele era um guerreiro valente. Eu me lembro dos Salmos, de Provérbios, que diz o seguinte: tem uma tradução que é até forte: se te mostrares fraco no dia da angústia, da luta, a sua força será pequena. Tem uma canção do Marcos Almeida que eu gosto muito, que o tema da canção é ser valente. E existem momentos na nossa vida que a gente tem que ser valente, que a gente tem que ser homem, além do gênero. Existem momentos na nossa vida que o inferno se levanta contra nós, que a gente tem que ser valente mesmo. Você pode não ter força, você pode estar uma bagaceira, mas se você se mostrar fraco, sua força vai ser pequena. E Davi, ele sofria a rejeição do seu próprio pai, e mais, ele sofria a rejeição dos seus irmãos, porque depois de ser ungido rei, os irmãos ficaram com inveja dele. Inveja. E aí o pai dele manda ele visitar os irmãos, porque Golias estava lá estava afrontando o exército do povo de Deus, e durante 40 dias ele falava: tem homem aí para me enfrentar? E não tinha um homem. Inclusive Saul, que o texto, que a Bíblia fala, que o homem mais alto da nação de Israel batia no ombro dele, ele era alto. Golias tinha 2,90, ele tinha medo. E aí Davi chega lá com uma tapaué, com uma marmitinha. O pai mandou ele levar uma marmitinha, uns queijos, uns potes de sorvete talvez, assim que você usa na sua casa. Quando alguém pega emprestado, não devolve, você reclama. Pote de sorvete, imagina se for tapaué, né? Aí Davi chega lá, aí o irmão dele fala assim: tá fazendo o que aqui, rapaz? Você é metido a besta, você é folgado. Aí o texto diz, sabe o que Davi falou para o irmão dele? Davi fala o seguinte: o que eu fiz agora? Porque toda hora os irmãos dele chegavam para ele e importunavam ele. Todo momento os irmãos afrontavam ele, e a todo momento Davi tinha que dar justificativas para os irmãos dele, a todo momento. E quando isso acontece, ele fala: o que eu fiz agora?
rejeitado pelos próprios irmãos. Você já foi rejeitado por algum irmão seu de sangue ou na fé? Alguém que você só fez o bem para ele e que produziu desprezo em você? Sabe por que Davi lidava bem com isso? Sabe por que Davi conseguia ser um guerreiro, ter boa aparência, saber falar bem em público? Porque ele sabia quem era. Quem sabe quem é, não tem problema com a opinião dos outros. Quem sabe quem é, não é definido por aquilo que os outros dizem a seu respeito. Quem tem convicção de quem é, não permite que rótulos da sociedade ou de inimigos venham colocar nome em você. Davi sabia quem ele era. Por isso não importa o que as pessoas digam, falem, pensem, eu sei quem eu sou em Deus, e é quem é em Deus. Pergunta para a pessoa que está do seu lado assim: você sabe quem você é? Porque tem muita gente que não sabe quem é, que está perdido, que se preocupa muito com a opinião das pessoas que não gostam de si. Eu vou ter que tocar nesse assunto, e aí é mídia social direto. A prova disso é quando você posta um negócio na internet e alguém vai lá e faz um comentário. O Léo está aqui, tem me ajudado nas mídias sociais, e muita coisa ele posta lá nas mídias sociais, está organizando, está me abençoando. E às vezes tem um lá que vai e faz um comentário. É assim: você acha que todo mundo gosta de mim? E você acha que eu acho que todo mundo gosta de mim? Você acha que todo mundo gosta de você? Você acha que todo mundo te adora, te ama? Você não sabe, tem uma placa lá no inferno, procura-se para trazer para cá. O inferno te odeia. Fala para a pessoa que está do seu lado assim: Satanás está com raiva de você. Ainda bem, né? Se ele fosse seu amigo, tinha que ficar preocupado. O problema de Davi, dos irmãos de Davi, que eles tinham inveja de Davi. Tem gente que tem inveja de você, cara. Tem gente que tem inveja do seu cabelo, acha que é bom, não sabe que você faz progressiva. Choveu. Minha esposa não está aqui, não vou nem falar, porque quando eu começo, ela está em casa. Te amo. Tem gente que tem inveja de você, cara. Tem gente que olha para você e critica você, não gosta de você, porque o problema dela ou dele não é com você, mas é com si mesmo. Porque os irmãos de Davi podiam ser tudo, mas ao invés de querer ser alguma coisa, eles preferiram olhar para aquilo que os outros estão fazendo. E os invejosos, eles nunca querem que ninguém vença na vida. Os invejosos não querem que você prospere. Eles querem permanecer no lugar onde eles estão, e eles não querem que ninguém cresça. Eles pensam assim: não quero que você fique aqui comigo aqui, você tem que ficar aqui, não vai não cresce não. Invejoso é assim. Mas para isso você tem que saber quem você é em Deus. Você tem que ter as suas convicções plenas em Deus. Jesus, ele foi a pessoa mais rejeitada. Olha só, você entender, Jesus nasceu em Nazaré. Já sofria preconceito. Pode vir, Natanael, pode vir alguma coisa boa de Nazaré. O pai dele tinha fama porque o anjo, a verdade é essa. Tem gente que entendeu só depois. Tem um delay. O pai dele tinha fama. Maria diz: estou grávida do Espírito Santo, o anjo que me falou. Você acha que não tinha fofoca naquela época aqui? Não tinha Facebook, mas fofoca desde a fundação do mundo. Nasceu em Belém, pobre, feio. Bota isso na sua cabeça: Jesus era feio. A Bíblia fala, Isaías fala: não havia nele formosura, para que ninguém se afeiçoasse, o desejasse. Isaías, o profeta messiânico, diz isso.
Jesus fisicamente ele não tinha boa aparência, tá? Esse Jesus bonito de olhos azuis. No outro dia o irmão foi e falou assim para mim: a minha esposa falou que teve um sonho com um anjo, pastor. Cada doideira. E aí eu imaginei logo aquele cara forte, louro, de olho azul. Ainda bem que José não pensou nisso, não. Mas que anjo foi esse, né? Nasceu em Belém lá, filho de um carpinteiro, pobre, feinho. Jesus era. E era um propósito de Deus. Só que Jesus ele tinha convicção de quem ele era. E todas as vezes que as pessoas falaram: você é um agitador do povo, você é isso, você é um falso profeta, você é aquilo outro, você é isso, porque Jesus era homem. Tem gente que acha que Jesus era 100% Deus. Não, ele se fez homem, ele se fez carne, ele foi um homem de dores. Isaías fala isso. E todas as vezes chegavam para Jesus e apontavam, e discriminavam, e acusavam, e condenavam, porque ele era mal visto. Todo mundo recriminava o que Jesus fazia. Um cara que andava com prostitutas, um cara que estava em festas, um cara que multiplicava vinho. E quando chegavam para ele, o acusavam e o condenavam, Jesus dizia: eu sou a luz do mundo, eu sou a videira verdadeira, eu sou o pão da vida, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Sabe por quê? Porque ele sabia quem ele era. Eu sou. Por isso eu e você precisamos saber quem somos, porque quem não sabe quem é definido por aquilo que os outros dizem que ele é. Sabe aquela pessoa que foi vítima de um abuso? Sabe aquela pessoa que o marido traiu, abandonou e foi embora? Sabe aquela pessoa que o marido espancou e aí teve separação? Sabe aquela pessoa que foi vítima de alguma coisa na vida? E aí os rótulos da sociedade já colaram nela. Aí ela chega para você e as pessoas me mandam muita mensagem. Essa semana a pessoa me mandou uma mensagem. E aí não tem como salvar o número de todo mundo. Já chegou falando: eu sou aquela pessoa que eu te falei que eu fui traída pelo meu marido. Ou seja, o nome dela já é esse. O rótulo já pegou. Ela já pegou aquilo para ela. Já pegou aquilo para ele: eu sou rejeitado. Sabe? Quem sabe quem é, não se preocupa com o que os outros pensam de si. Ah, mas estão falando isso, A, B, C ou D. De você não interessa, a gente discute isso. Enquanto nós não aprendermos a lidar com as críticas, a gente nunca vai crescer. A gente nunca vai entender que existe um lugar mais alto para a gente avançar. Você precisa aprender a lidar com crítica. Você precisa aprender a lidar com pessoas que discordam de você. É gente todo dia aqui: eu não tenho problema, irmãos, eu não tenho problema. É gente porque ser pastor de uma igreja é igual ser técnico da seleção brasileira. Todo mundo acha que a jogada que ele vai fazer, Júlio, o cara é melhor. Tem que fazer assim, pastor. Tem que fazer assado, é assim que tem que fazer. Fora os espirituais que rodam e falam assim: Deus falou comigo, e eu falo amém. Mas o senhor vai fazer o quê? Eu vou esperar ele falar comigo. Já falou contigo, agora ele vai falar comigo. Penso igual a José: se Deus falou com ele, também vai falar comigo. Mas isso não me tira do eixo, isso não me tira do centro. Os comentários que as pessoas falam sobre mim não definem quem eu sou, porque eu sei quem eu sou em Deus. Essa semana eu li um livro. Estava conversando com uma pessoa aqui na igreja, me procurou, está vivendo um desafio, e a gente sabe que existem lutas que Deus é que coloca mesmo. É Deus que coloca, porque nem tudo é o diabo, é o inimigo. E tem luta que você está passando que foi Deus que botou você, pô.
prova disso é que Jesus, no início do ministério dele, foi levado ao deserto pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo. Foi o Espírito Santo que levou ele lá. Para quê? Para que ele alcançasse um outro nível. E aí eu estava conversando com a pessoa, sabe? Eu conversando com a pessoa, de repente eu lembrei de um filme, aquele filme que eu assisti na sessão da tarde, quando eu era garoto. Eu não sei se você já viu, aquele filme Karate Kid, você já viu? Levanta a mão. Você é velho igual a mim, cara, porque esse filme é antigo. Aquele antigo, daquele Daniel San. E aí a pessoa, tem gente que me acha louco, fazendo um gabinete comigo. Aí eu falei, eu lembrei de um filme aqui, do Karate Kid. Você viu esse filme? E a pessoa falou assim, que loucura, esse pastor é louco. E aí no filme, eu não sei se você já viu esse filme, aquele senhor Miyagi leva ele para um lugar, para um sítio. Aí fala para ele assim, você tem que lixar isso aqui tudo. Aí começa a dizer para ele como que ele tem que lixar. Você tem que fazer assim com a mão direita, assim com a mão esquerda. Aí ele lixa aquilo tudo, aquele assoalho todo. Aí depois fala para ele assim, não acabou não, agora você tem que pintar. Aí pinta a mão direita, a mão esquerda. Aí ele fica cansado ali, ele se sacrifica ali, e ele acha que o senhor Miyagi está fazendo ele de escravo. Aí no final da noite ele se aborrece. O senhor Miyagi falou, não, ainda falta você pintar isso aqui tudo aqui, ó. Aí ele fala assim, esse cara eu pedi para aprender a lutar karatê com ele, e ele tá me fazendo de escravo aqui. Aí o senhor Miyagi vai e fala para ele o seguinte, faz as posições aí mostra para ele que todo aquele esforço que ele empreendeu ensinou a ele as defesas do karatê. Eu aprendo com isso que algumas dificuldades na minha vida e na sua estão nos preparando para aquilo que está por vir nas nossas vidas. Tem um pastor que eu gosto muito, o nome dele é Bill Johnson. Ele é pastor da Bethel nos Estados Unidos, e ele escreveu um livro, e eu recomendo esse livro para você, Fortalecido em Deus. É um livro incrível, extraordinário. E o Bill Johnson fala no livro que em um momento da sua vida, ele quando ele era jovem, ele tinha perto da casa dele uma grande pedra, e ele tentava empurrar aquela pedra, e aquela pedra parecia ser muito pesada. E ele diz que durante muito tempo da vida dele, ele tentou empurrar aquela pedra e ele não conseguiu, e muitos anos se passaram sem que ele conseguisse empurrar aquela pedra. E ele diz que ele chegou à conclusão, no livro ele fala claramente que ele chegou à conclusão que existem esforços nas nossas vidas que são empreendidos por nós, que nós não vamos conseguir vencer. Existem batalhas nas nossas vidas que nós vamos guerrear, que nós não vamos conseguir vencer mais. Ele diz, a pedra eu não consegui empurrar, mas ela me produziu músculos. Eu sou um homem mais forte, eu sou um homem preparado. E ele diz, e eu entendi perfeitamente que aquela pedra me preparou, me fortaleceu para desafios maiores que eu não sabia. E assim na sua vida, talvez essa luta que você esteja passando, talvez essa humilhação que você esteja vivendo, está preparando você para algo muito maior, que você não sabe ainda, mas que Deus já tem preparado para você. Quando eu estava cantando a canção ali, eu estava do lado do Marcelo ali, a última canção, eu não me lembro nem a estrofe, e em algum momento uma parte do louvor me tocou, e ali eu comecei a chorar, os meus olhos lacrimejaram. Sabe por quê? Porque eu por um momento pensei na minha vida inteira, as lutas que eu passei, e eu falei para mim mesmo ali em pensamento, tudo que eu vivi, tudo que eu enfrentei, tudo que eu coloquei resiliência, me preparou e me trouxe para esse lugar onde eu estou. E muitas foram as vezes que eu reclamei com o Senhor, por quê? Mas eu não sabia que Ele estava preparando o que hoje está diante de mim. Assim como você não sabe aquilo que está preparado para você, e aquilo que você está vivendo está fortalecendo você para que consiga vencer e superar no nome dEle. Mas para isso a gente não pode se deformar. Davi foi rejeitado por Saul, como eu disse, durante 12 anos. Durante 12 anos ele foi perseguido e ele sofreu demais.
Os salmos que eu digo, muitos deles, acho que quase 40, Davi escreveu. Dos 150 salmos da Bíblia, 40 ele escreveu. E muitas foram as vezes que ele, diante de Deus, ele abriu o seu coração, nunca diante de homens. Davi, ele nunca pediu para parar de apanhar, e eu aprendi isso com ele. E eu falo isso para muitos líderes que me procuram e falam para mim: olha, tá difícil, eu estou apanhando muito. E eu falo para eles direto: olha, na minha vida eu já apanhei muito. E já apanhei, irmão. Já passei luta em ministério, dificuldade, briga, muita coisa. Porque o lugar para ter problema é a igreja. Mas glória a Deus por isso. Porque isso aqui é a arca de Noé. Você imagina a arca de Noé, Fábio? Um dilúvio. Um monte de gente, porco, espinho do lado de porco. Aí o porco falou: não vou ficar perto de você não, pô. Esse espinho seu aí me incomodando, você não se manca, rapaz. Pelo amor de Deus. Aí perto do macaco, faz as porcarias dele, joga no outro, aí reclama. Ei, igreja, guarda isso está indo pro ar. Igreja é lugar de problema. Igreja é lugar de gente diferente. Igreja é lugar de doente. A doutora Juliana falou essa semana. Hospital, né? Mas é o lugar mais seguro para você estar, porque lá fora, meu irmão, é só tempestade. Se você sair daqui, você vai morrer lá fora. Entende? Então é o lugar mais seguro para você estar. Feito de pessoas imperfeitas. A Bíblia fala que Jesus, ele veio para os doentes. Então você que acha que, poxa, igreja não é o meu lugar, porque lá tem muita gente imperfeita, aqui não é o seu lugar. Talvez o seu lugar seja no inferno. Tá igual o cara que falou, hoje eu tô animado, né, gente? Tá igual o cara que falou assim: eu não quero, eu tô cansado de ter problema com Satanás. Eu falei: meu irmão, pede para morrer, que você não vai ter mais problema com ele. Que o dia que você morrer, acabou, meu irmão. Agora, enquanto estiver aqui, ele vai estar no seu calcanhar te perturbando. Mas a Bíblia fala que nós somos mais do que vencedores. E a palavra vencedores, ela quer dizer aqueles que vencem as dores. Aqueles que vencem as dores, aqueles que conseguem se sobrepor sobre as dores. Então, fala para a pessoa que está do seu lado: você é mais do que vencedor. Você é mais do que vencedor, meu irmão. Você é mais do que vencedora, porque é o Senhor que capacita você. Dá para abrir um textozinho aí, querida? Dá para colocar aí? 1 Coríntios capítulo 16, versículo 9. Quantos querem que o Senhor abra uma grande porta aqui nessa noite? Levanta sua mão aí. Talvez você esteja até estranhando eu estar falando um negócio desse, né? Mas o nosso Deus é um Deus que abre porta, e abre mesmo. Você quer uma porta aberta? Esse texto fala sobre isso. Está escrito assim: porque uma porta grande e eficaz se me abriu. Foi Paulo que disse, tá, irmãos? E há muitos adversários. Eu, quando li esse texto é incrível. Depois, se você puder ler em casa, é maravilhoso. Paulo fala: porque uma grande porta se me abriu. Sabe quem abriu essa porta para ele? Deus. Fala comigo: Deus. Foi Deus que abriu essa porta para ele. E a Bíblia fala que Paulo disse: uma grande porta foi aberta para mim por Deus. Aí ele diz depois, porque não para aí: mas muitos adversários se levantaram. Isso quer dizer que, ei, porta que Deus abre, também vai ter muitos inimigos que vão se levantar. E você tem que se preparar para isso. Só que a gente acha que Deus vai abrir porta e não vai ter luta, não vai ter sacrifício. Tem gente que quer ter vitória sem batalha. Tem gente que quer receber glória sem suor do seu rosto. Essa semana eu estava um empresário e ele falou comigo: eu não quero para mim nada que não me custou suor e trabalho. É gente coerente que entende o sentido da vida, porque tem gente que quer receber sem trabalhar, e o nome disso é inveja. Você olha para o outro, aí você fala assim: tem tanto, eu queria tanto que o fulano tem. O nome disso é inveja. Porque na vida, tudo é através do trabalho, do suor do seu rosto. O que acontece? Comerás o seu pão,
Eu achei que vocês iam falar. Do suor do seu rosto comerá o seu pão. Deus falou isso para quem, gente? Graças a Deus, obrigado aí, Bia. Tá comigo. Adão pecou, Adão estava no Éden, ó, tranquilo. Precisava trabalhar, tranquilo. Botava os animais para trabalhar. Aí ele pecou, Deus falou: agora você vai ter que trabalhar, meu chapa. Do suor do teu rosto comerás o teu pão. Isso quer dizer que a gente tem que trabalhar por causa dele. Se eu for para o céu, se você for, resolve com ele lá, meu. Entende? Tem gente que quer vitória sem guerra. Não tem vitória sem guerra, meu irmão. Não tem conquista sem luta. Porque uma grande porta se me abriu e muitos adversários se levantaram. Mas se Deus abriu a porta, ninguém pode fechar. Pode adversário se levantar, pode gente caluniar. Se você souber e tiver convicção de quem você é em Deus, meu irmão, você é mais do que vencedor, porque Paulo falou isso. Mas você tem que ter convicção de quem você é. Aquilo que as pessoas dizem ao seu respeito não podem definir quem você é. E tem muita gente que é vitimizada. É gente que olha para si mesmo e diz: eu não consigo, eu tenho dificuldade, eu não tive estudo, eu não tive oportunidade, eu não tive isso, eu não tive aquilo, eu não tive... Ei, tudo na vida é uma questão de percepção. Porque tem gente que olha e vê um problema, tem gente que olha a mesma coisa e vê uma oportunidade. Então você não precisa de dinheiro, porque 90% das pessoas acham que os seus problemas se resumem a dinheiro, mas o seu problema não é dinheiro. O seu problema é a forma como você vê a vida e como você lida com as oportunidades que estão diante de você. Aí eu disse numa reunião aqui, que eu ouvi isso um empresário uma vez dizer, quando começou essa crise, trabalhava numa empresa, teve uma reunião e ele fez a reunião e ele falou assim: a gente está diante de uma iminente crise, mas não se desesperem. E ele disse: vai afetar todo mundo, não se desespere. Como não, né? A volta aqui, né, vovô? Aí ele falou o seguinte: mas enquanto uns choram, aí ele disse: nós vamos vender lenço, porque aonde tiver gente chorando, a gente vai ver oportunidade. Você entende? É gente que tem uma percepção de olhar para a vida de uma forma diferente. É gente que não cruzou o braço e disse: ó céu, ó vida, ó azar, ó desgraça, tudo na minha vida. Não. É gente que está disposta a romper. É gente que está disposta a crescer. Então eu quero dizer para você nessa noite, essa palavra que Deus colocou e aqueceu muito o meu coração. Chegou a hora de você romper limite na sua vida. Chegou a hora de você dar um passo maior em direção àquilo que Deus quer para você. Chegou a hora de você realmente viver o sobrenatural de Deus de forma natural na sua vida. Que a sua vida sobrenatural, ela se desenrole de uma forma natural. Essa semana foi uma semana típica para mim, porque eu não tive muito tempo. Meu filho pegou uma virosezinha, aí leva no médico, aí fica com febre, aí você não dorme direito. Você que vai ter filho, que Deus te abençoe, porque não quero te desanimar. Eu tenho alguns ídolos aí que tem 3, eu falo: Senhor, abençoa. Mas a gente fica preocupado e eu não tive muito tempo para preparar a palavra, para estudar. Eu gosto muito de preparar, de estudar. Eu disse isso um dia, para eu trazer uma mensagem para cá, eu estudo no mínimo 4 horas, não uma mensagem. Isso é meu. E eu vou falar para vocês, quando eu chego em casa, eu assisto 2, 3 vezes a mesma mensagem. Minha esposa fala assim: você gosta de se ouvir, né? Não. Eu busco a perfeição, porque tudo que eu faço para Deus, e eu entendo que para Ele sempre o melhor. Então eu corrijo o que eu falo, porque na minha vida nunca foi fácil. Sabe, gente que abre a Bíblia: hoje eu vou pregar o quê? Nunca foi assim para mim. Tudo sempre foi muito difícil. Se você fala assim: eu tenho dificuldade de ler um versículo, isso é desculpa, porque tudo que a gente fala para justificar aquilo que a gente não faz é uma desculpa. Porque quem quer, arruma um jeito. Quem não quer, arruma várias desculpas. E é assim. Pensa numa pessoa que tinha dificuldade de ler as coisas. Pensa de uma pessoa que tinha na escola, e aí, segredos do coração, a mensagem vai para outro lado agora. Na escola, quando eu estudei
no primário, no segundo grau, eu sempre fui um aluno assim, mediano para baixo, sabe, para baixo. Eu ficava de recuperação direto, eu nunca repeti de ano, mas que escola pública acho que a gente faz assim, né? Deixa não, vai. Mas eu sempre ficava em recuperação em português, em física, em matemática. Eu tinha aquela dificuldade de aprender as coisas e no fundo eu falava assim para mim, eu acho que eu sou burro. Eu acho que eu sou burro porque tinha um amigo que era da minha escola, que a gente, acho que eu contei isso aqui, Léo. Eu tinha um amigo na escola, quando chegava no dia da prova, eu perguntava para ele: e aí, estudou? Aí ele falava assim, um pouquinho. Aí Sandro fazia a prova, o cara tirava, eu tinha me matado de estudar, tirei 6. Aí saía a prova, ele tirava 8. Aí eu ficava assim, cara, esse menino é um fenômeno, ele é um superdotado, eu sou burro mesmo. Aí eu entrei na faculdade, eu fiz administração, vi que não era muito, e aí pulei para psicologia. Ano que vem, se Deus quiser, eu me formo. E aí, na faculdade, quando vinham as provas, porque quando eu estudei em escola pública. Minha mãe não tinha condições, minha avó que me criou, minha avó me criou, não tinha condições, então, escola pública. Só que na faculdade não. Eu entrei e comecei a pagar. E meu irmão, como dói no teu bolso? Você tem que estudar. E eu estudava. E quando chegava a hora da prova, eu fazia a prova. E quando saía a nota, eu falava assim, 9,5, isso aqui é meu mesmo. E aí começou a vir 9, 10, 9, 8. Eu não estou querendo me gabar não. Eu estou dizendo para você que isso se tornou uma realidade. E num dia eu tive um insight e eu me lembrei daquela fala que eu produzia quando eu era jovem, de que eu era burro. E eu cheguei à conclusão de que o que realmente acontecia é que eu não estudava. Meu sogro sempre fala para mim, quem lê sabe mais. Meu sogro sempre fala isso, a vida inteira. Quem lê sabe mais. O meu sogro já leu a Bíblia inteira mais de 30 vezes. Todo ano ele lê a Bíblia toda. Eu vou no escritório dele, ele tem um escritório dentro de casa, aposentado de marinha, e eu vou lá de tarde ou de manhã, pode ter a certeza de que ele está no escritório dele lendo, diante de um monte de livros. E aí, às vezes ele vai lá em casa e ele fala assim para mim, esse ano eu vou ler mais a Bíblia. Aí eu falo assim, você é debochado, eu vejo. E ele fala brincando, porque alguns dizem, e esse ditado está correto, que nós somos a média das pessoas que nós nos relacionamos e também daquilo que nós lemos. E tem gente que não lê nada. Tem gente que não lê nada, não lê livro, não lê nada, não lê Bíblia, não lê nada, só lê Facebook, só lê mensagem de Instagram, de Facebook. E aí, essas pessoas, elas vão viver como? Vão viver vendo a vitória de todo mundo, menos a de si. E aí dizem que o quê? Que na dela ela não consegue, na vida dela ela não consegue. É gente que vive falando de problema, é gente que só vive falando de doença, é gente que só vive falando daquilo que está vendo, porque você é reflexo daquilo que você vive, daquilo que você lê, daquilo que você estuda. Se eu estudo psicologia, eu falo sobre psicologia, eu vivo sobre psicologia. Entende isso? Então eu preciso buscar o meu conhecimento. Tem gente, eu não sei se você sabe disso, não conta para ninguém. Tem gente que tem Bíblia, mas não lê. Traz para a igreja para passear. E às vezes o pastor não abre. Pô, levei a Bíblia do pastor. Se não leu hoje, 15 dias sem ler, irmão. Eu falei isso um dia aqui. Irmão, essa aqui é a Desafios do Homem. Eu tô com umas 20 Bíblias lá em casa. Tem irmãos que deixaram aí. Inclusive saiu 2 agora que eu tô assim querendo comprar. Vou indicar para você comprar e deixar aqui na igreja. Aí eu... Nota aí, mais uma para você comprar. Se não deixar o nome, anota uma Bíblia boa aí que saiu agora, recentemente, lançamento semana retrasada na CEPAL. Bíblia de estudo do Charles Spurgeon, com mais de 1.800 comentários dele, incrível. Uma outra Bíblia de estudo fantástica que é a Helena Raquel. Quem estava aqui no culto da Helena Raquel? Foi bênção, não foi? Uma Bíblia de estudo incrível que ela cita, que ela citou uma vez aqui. Porque quem está antenado, ligado, falou uma vez, eu pum. Ela falou uma vez o nome do cara, eu pum.
peguei. É a Bíblia que ela citou, que eu vou lembrar o nome do cara aqui. Eu falei isso pro irmão. Eu falei, rapaz, eu tô esquecendo um pouco as coisas. Eu até comprei um remédio para a memória, mas eu esqueci de tomar, né? Mateus Henry. Uma Bíblia incrível também para você comprar. Uma Bíblia de estudo. Eu falei, compro, não compro. Vou indicar pro pessoal da igreja, eles vão comprar. Compra a Bíblia. Mas não deixa na igreja, leia a Bíblia. Seja edificado por aquilo que Deus... Tem gente que botou dinheiro lá no Silas Malafaia, a editora dele, incrível, abençoa mesmo. Mas os livros estão lá dentro de casa, cara. Quando você olhou aquela mensagem, aquela propaganda maneira, eu vou comprar, eu vou ler tudo isso, eu vou não sei o que. Tá lá jogado. Conhecimento vai te levar a um nível mais elevado. Conhecereis a verdade vos libertará. Tem gente que só fala de problema, só fala de derrota, só fala de tristeza, só fala de medo, só fala de lamento. Tem gente que uma pessoa me procurou e faço velório, faço as coisas. Aí eu disse, fiz um velório de uma pessoa que morreu assim. Aí o outro que estava do lado falou assim, sério mesmo, irmão, tomando um café com 3 pessoas. De que a pessoa morreu? Aí um falou assim, não fala não, pelo amor de Deus, daqui a pouco eu vou começar a sentir o que a pessoa sentiu. Tem gente que é assim, sabe? É gente que vive o problema, é gente que só fala de derrota, é gente que só fala de dificuldade. O apóstolo Paulo, ele disse que nós, o que a gente tem que pensar? Tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é verdadeiro, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Pensar nas coisas que são do alto, pensar nas coisas que vêm de cima. E eu caminho para o final. O ministério de louvor, por favor, fique de pé. Pode apagar as luzes, por favor. Esse texto mexeu comigo hoje aqui, agora de tarde. A Bíblia fala que Davi foi um homem segundo... Fala com convicção aí, gente. Segundo o coração de Deus. Um homem segundo o coração de Deus, um ser humano incrível, extraordinário. Foi o melhor rei que a nação de Israel teve, o melhor rei que a nação de Israel teve. Foi o rei que conseguiu unificar as 12 tribos e por muitos anos, muitas correntes teológicas diziam, muitos comentários bíblicos falavam que Davi, ele havia sido um homem segundo o coração de Deus, porque ele unificou as 12 tribos de Israel. Mas o fato é, 1 Samuel capítulo 13, no versículo 14, você não precisa ler, retrata um episódio aqui, que os filisteus vieram contra os israelitas, e Saul era o rei de Israel. Saul estava aguardando o profeta Samuel chegar para oferecer sacrifício, e quando ele estava aguardando ali, Samuel não chegou. Saul ficou com medo e ele ofereceu o sacrifício, e essa função era uma função exclusiva do sacerdote. Quando ele terminou de oferecer sacrifício, Samuel chegou e falou assim: o que você fez? Você ofereceu sacrifício, você fez aquilo que não era para você fazer. E aí ele fala o seguinte: olha, porque você fez isso, o Senhor rejeitou você, porque Ele hoje já tem escolhido um homem segundo o seu coração. Quando eu li isso, irmãos, eu entendi tudo. Davi não era segundo o coração de Deus pelas guerras que ele enfrentou, pelas tribos que ele uniu, pelo que ele fez, porque Deus já o considerava antes de tudo, quando ele tinha 13 anos de idade. Isso quer dizer que o que faz de mim, de você, um homem segundo o coração de Deus, não é quem eu sou, não é quem eu tenho, não é o que eu faço, e sim definitivamente quem está dentro de mim, quem eu sei que eu sou em Deus.
Você está aqui nessa noite, você riu um pouco da mensagem, que hoje eu quis trazer um pouco mais descontraída, mas eu quero dizer para você, se você não sabe quem você é, você está perdido. Quem não sabe para onde vai, qualquer lugar leva para lugar nenhum. Qualquer coisa que falam, vai. Igual um menino na faculdade chegou para mim, estava se perdendo com o ateísmo. Aí veio, pô, você é um pastor, me ajuda. Tem uma pessoa que me procurou e falou assim, eu queria levar você para conversar com um ateu. Aí eu falei, para quê? Para você convencer ele. Porque as pessoas, elas têm uma ideia errada. Eu vou convencer quem? A Bíblia fala que convence o Espírito Santo. Se você não tem convicção de quem você é em Deus, diga para a pessoa que está do seu lado assim. Diga para a pessoa que está do seu lado assim. Quem é você? Pergunta para ela, quem é você? Agora pergunta assim, você sabe quem você é? Sabe mesmo? Pergunta. Fala para essa pessoa que está do seu lado pela última vez assim, se você soubesse quem você é em Deus. Meu Deus. Se você soubesse quem você é em Deus, o céu é o limite para você sonhar, para você projetar um futuro nele. Não existe impossibilidade para quem condiciona a fé a um Deus todo poderoso. Mas isso é só para quem sabe quem é em Deus. Não é para quem acha, não é para quem duvida, não é para quem se importa com as pessoas que estão metendo pau em si no Facebook. Não, confie em Deus. Se você não sabe quem você é, nós estamos 9 minutos atrasados. Mas esses 9 minutos de atraso podem definir a sua vida. Eu quero orar com você. Se essa mensagem falou no seu coração, eu queria que você saísse do seu lugar e viesse aqui. Vou pedir para apagar um pouco essas luzes aqui. Saia do seu lugar, eu quero orar junto com você. E eu vou pedir ao Senhor que Ele hoje coloque em você uma convicção de quem você é nele. Saia do seu lugar. Se o Espírito Santo falou com você, se não fui eu, peça licença a essa pessoa, porque essa pessoa que está do seu lado, ela pode fazer uma coisa só, julgar você. Fala, vai lá na frente, mas ela mesmo está mais perdida do que tudo. Vamos adorar, sai do seu lugar.